Boa tarde, pessoal. Chefe Cássio Prados aqui na área, Sabor em Foco, programa iniciando, e hoje a pauta tá super interessante. A gente vai ter visões diferentes. A visão de uma nutricionista e a visão de uma pedagoga dentro da alimentação infantil. Seu filho está comendo mal? Sua filha? Vamos entender, vamos ver algumas alternativas para trazer uma alimentação saudável. Eu quero convidar a Fernanda King, que ela é diretora da escola Petit Kids e pedagoga, e a nutricionista Beatriz Tabit. Boa tarde, tudo bem, Fernanda? Boa tudo tarde, bem? prazer estar aqui cozinhando com você. Nossa, eu estava falando com o pessoal da produção, assim, adorei a pauta, eu acho super interessante. Eu tenho um filho pequeno também, filho grande, enfim. E eu acho super incrível a gente se preocupar com a alimentação dos nossos filhos, né? E qual que é o grande diferencial da Fernanda King no mercado, né? Com a escola Petit Kids. Fala um pouquinho dela. Eu procuro lá na escola ter uma alimentação saudável e gostosa, porque a criança precisa sentir prazer em comer tal e qual o adulto. E a gente carrega conceitos, pelo menos eu tenho 41 anos e fui alimentada na base de muito açúcar. Já começou ali nos anos 90 aquela explosão de salgadinhos industrializados. Sim. E como a gente tira isso da gente e traz uma alimentação de verdade, comida de verdade, para os nossos pequenos. Então eu tenho uma filha de 12 anos, também sou mãe, e consegui criá-la, apesar de ter nascido com um transtorno alimentar, que foi desafiador, né, numa casa onde as pessoas adoram comer, aí você vai, faz tudo, faz aquele prato com um bichinho, e a criança não quer. É difícil, não deve ser fácil. E eu consegui, não só com ela, mas como lá na minha escola, ajudar que essas crianças tivessem consciência da alimentação e passassem a comer melhor. Então eu tive o desafio em casa, tenho o desafio lá na escola diário de fazer que o filho dos outros aí, né, coma melhor. E por isso eu conto muito com a Bia para me ajudar nessa missão. Porque ela tem um projeto super interessante também. Ela Sim. leva isso, que é a Nutri Escolar, né? Escolar, exatamente. Fala um pouquinho, Beatriz, desse projeto. Então, nós atendemos escolas infantis, né? Levando todas essas questões da alimentação, das regras que precisam ser cumpridas em escola. Às vezes a dona da escola tem uma vontade de ter uma conduta saudável, mas tem uma série de coisas que a gente precisa cumprir, que a Sociedade Brasileira de Pediatria nos coloca, Ministério da Saúde e todas as novidades aí, né, em relação à alimentação infantil. Eu estou exatamente nessa área, eu sou nutricionista materno-infantil, então o trabalho é exatamente para aumentar o repertório alimentar das crianças, atender restrição alimentar, né, tem muitas alergias alimentares nas escolas, e essa questão de envolver as famílias em todo esse projeto também. Tá, não, muito interessante. Assim, só para o pessoal de casa ficar um pouco mais sintonizado. Eu tenho uma filha, né? Eu quero levá-la para Petit Kids, vou levar. Qual tipo de entrevista, quais são os critérios avaliativos, de que forma que vocês abordam para entender de fato e ter essa criança inserida nesse contexto escolar, que é super diferente, né? Nós lá recebemos bebês a partir de 4 meses, que às vezes Olha, ainda que só estão interessante. mamando no peito ou fórmula infantil, às vezes os dois. A gente recebe, às vezes, uma criança de 4 meses, onde a gente participa até da introdução alimentar, que hoje, né, Bia, eu acho muito mais fácil. Minha filha tem 12 anos e na Sim. época dela ainda separava, dava só batata, caldinho. Hoje eu vejo que a introdução já é mais ampla. Proibiam né? muitos alimentos, né? Antigamente não podia dar ovo até 1 ano. Hoje a gente só tem texturas. basicamente o mel, né, por causa da botulismo, bactéria. né? Exato. Então hoje eu vejo que tá mais fácil fazer a introdução, por um lado. E a gente participa de tudo isso. Quando a criança entra, e respondendo a sua pergunta, eu peço que a mãe ou o responsável, o pai, preencha uma ficha desde como foi a gestação, como foi o parto, qual foi Isso a é muito nota de importante, Apgar
que essa criança recebeu durante o interessante. nascimento. Então faz toda uma anamnese quando essa criança está entrando lá, porque é uma criança muito pequena. A nossa responsabilidade é gigantesca, que como a Bia falou, não é só fazer comer bem, é você seguir todas as regras de uma cozinha industrial. Com certeza. Né? Controle de qualidade. Todo controle de qualidade. Eu hoje estou aqui sem touca porque a gente está cozinhando para nós mesmos, mas numa cozinha industrial é totalmente diferente. De segurança alimentar. Fazer a amostra, congelar essa amostra. Claro, com então certeza. tudo isso a gente segue na escola. E repito, fazendo todas as regras, desde que essa comida também fique gostosa, saborosa, atrativa. Não é fácil, é um baita desafio, mas é um dos pilares principais lá da escola. E ter uma escola que tem a alimentação como um pilar central na primeira infância, especialmente, porque a gente está lidando com o desenvolvimento do cérebro. Primeira coisa que esse cérebro precisa para se desenvolver não são necessariamente os estímulos, eles também são muito importantes, Claro. mas uma alimentação saudável. Com certeza. A criança desnutrida, ela vai aprender o quê? E a gente tem um Brasil desse tamanhão, É muito onde triste, muitas né? vezes a criança vai para a creche para comer. Só para comer. E ela É vai verdade. aprender a comer na escola, E muitas ela vezes. vai aprender a comer na escola com os verdade. amigos. Sim. E, assim, a gente sabe que tem uma série de burocracias, né? Tem. Por conta de vigilância sanitária, enfim, uma série de situações que acaba criando umas barreiras, né? E quando você consegue romper essas barreiras, quais são os digamos assim, os identificadores positivos de uma criança que você sente que ela está no contexto? Eu falei, olha, hoje a Mariana conseguiu, ela odiava brócolis e hoje ela está comendo brócolis, né? Aquela coisa de... O que vocês fazem? O alimento se torna interativo também ou é uma coisa... É porque é muito diferente esse contexto, né? Desde, acho que a criança tem que aprender a plantar, né? Ela tem que estar inserida nesse... Né? Porque assim, aí eu jogo para mim, né? Para minha área, né? Porque assim, comer é um bem de necessidade. Concorda? Ele está dentro do bem de necessidade. Você aprender a cozinhar é um ato de sobrevivência, né? E eu acredito que eu sempre busco fomentar que assim, a gastronomia deveria ser uma disciplina na escola, né? Não só uma vez por semana você vai fazer, né? Eu acho que deveria estar nesse conceito de ensinar as crianças a cozinharem, a manipular o alimento, entender a origem do alimento, trazer esse conceito, né? A parte de aproveitamento, que eu acho que é super interessante. Às vezes eu vou dar palestra assim, em escola e falando de alimentação, falo, pessoal, quem acha que reaproveitamento é positivo e negativo? Todo mundo levanta a mão achando que é positivo. Na verdade não é. O reaproveitamento ele é negativo. Ele tem que ser aproveitado a totalidade para não ter reaproveitamento. E esse é um conceito que ninguém tem, né? Você vai para o mundo inteiro aí, entende disso, né? O aproveitamento tem que ser total, não pode ter reaproveitamento, né? Discernimento de resto e sobra, que é uma coisa... O Brasil, ele não viveu guerra, então é diferente essa conscientização. E é isso que a gente tenta passar para as crianças, porque elas vivem num desperdício, né? Como vocês fazem com relação à mentalidade de desperdício para uma criança que está aprendendo a comer? Você falou aí uma coisa muito interessante antes, que foi, eu acho que toda escola deveria ter aula de culinária, de gastronomia. Lá já tem. Olha só. E a Bia, ela legal. não é só a nossa pessoa que vai lá, faz o cardápio e controla a segurança alimentar na cozinha. Ela dá aulas de culinária, BLW com os bebês, Olha, então que desde legal, hein? bebezinhos, ela e uma equipe que ela tem muito bacana. Sim. Com o bebê, por exemplo, elas já pegam os alimentos e colocam o bebê para experimentar com a mão. Isso é necessário. Esse toque é incrível, né? E às vezes as famílias em casa querem só alimentar o bebê, Claro. né? E o bebê ele não tem o prazer de pegar com a mãozinha, de experimentar. É sobre, Cássio, relacionamento com a comida. Que o meu, por exemplo, não foi tão legal, né? Na minha infância, Claro. era um outro Eu relacionamento. também não, com certeza. E que hoje a gente tenta que essas crianças tenham um melhor relacionamento. Aí eu vou deixar a Bia completar um pouco com as ideias Eu dela. acho que no Petit Kids é muito legal porque as professoras fazem várias atividades de culinária, né? Isso faz parte da rotina da escola, mas semanalmente a nutrição desenvolve projetos. Então a gente chama muito de familiarização com os alimentos. Né? Muito mais do que fazer uma culinária, do que fazer uma receita básica,
as crianças precisam conhecer os alimentos. Então a gente parte desde a horta da escola, em que as crianças plantam e elas vão dando continuidade, cuidando. Claro que nossa equipe, a equipe da escola sempre por trás. Então a gente começa na horta e vai no berçário, além das pessoas que cuidam dos bebês, que fazem isso também, nós fazemos introdução de texturas de alimentos diferentes, cores diferentes, sabores diferentes. Então desde bebezinhos eles vão se acostumando com uma variedade de alimentos. Isso facilita com que eles aceitem, né, vários alimentos diferentes, e conforme eles vão crescendo e partem aí para uma educação infantil, eles já estão acostumados. Já, acredito que já fica concentrado na memória afetiva, concentrado, né? E aí vai para a memória gustativa. Exato. E a gente uma coisa, usa a seletividade alimentar fazendo isso. Uma coisa muito que importante. é fato e eu percebo muito lá. Quando entra bebê e a gente educa desde o princípio, é muito raro que essa criança seja seletiva. Quando essa criança já vem para mim com 2 anos ou 3 anos, já com a seletividade implantada no cérebro, É um porque processo. em casa já comia mal ou por outros motivos, é muito mais difícil reverter. É o conceito que você falou de reaproveitar. Sim. Não é muito melhor começar do início sem o Claro. desperdício? Eu comer aquela Com abóbora certeza. inteira, Sim. a casca, eu ter todo esse Semente. conceito do começo. É muito mais fácil construir uma casa no terreno do que reformar. Claro, com certeza. Então, eu percebo claramente essa divisão de crianças que já entram seletivas para aquelas que começam do início fazendo a introdução alimentar comigo de uma forma mais consciente. Sim. É, assim, muito claro. E com relação às intolerâncias, vamos dizer assim, né? Você acha que tem uma referência pelo fato dessa criança ser seletiva e às vezes está sendo meio que mesclado uma intolerância que não foi descoberta ainda, uma coisa... Pode acontecer isso com essa repulsa ao determinado tipo de ingrediente? Pode acontecer? O que Não, a vocês repulsa acham? normalmente ela está ligada às vezes a um transtorno. A criança pode ter TPS, né, que é um transtorno do processamento sensorial, por exemplo, que pode ser uma comorbidade do autismo ou não. A criança pode ter o TPS. Recentemente, a filha aí de uma blogueira foi descoberto esse TPS nela. E aí, às vezes, tem sensibilidade nos dedos, dos dedos dos pés, auditiva, e às vezes na boca, na língua. Então, ela sente esse Olha, que gosto de uma interessante. forma diferente e você achando que a criança é fresca. Nossa, não quer comer nada, né? Antigamente, na minha época, punha o chinelo na mesa. Diferente. Mas é verdade, antigamente A gente julgava era uma muito geração os diferente. outros, Hoje está muito totalmente. mais latente as restrições alimentares, eu percebo isso. E você tem uma consciência maior do cérebro, né? Do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Então, às vezes a criança está dentro do TEA e, por isso, ela quer comer alimentos que ela se sente mais segura. Olha, interessante, Porque quem tem né? um pensamento rígido e pouco flexível, que é o caso da maioria das pessoas dentro do autismo, ela quer comer aquilo que ela já conhece. Então é aquela batata daquele rótulo e daquela marca. Não serve outra. É a mesma cor, a Se mesma sente textura. segura, né? Feita pela mesma pessoa. Então você quebrar esses padrões e flexibilizar um pouco essa alimentação é todo um processo que a gente lá na escola já viu milagres acontecendo Olha, que no dia a interessante. dia, que é muito sobre o que a gente vai falar aqui. É uma receita super simples, mas que a gente vai dar essas ideias assim com o objetivo de ajudar as famílias que estão às vezes com uma dificuldade alimentar da criança, como elas podem ir quebrando esses padrões, ou não, na tua família todo mundo come bem, vamos nos divertir preparando a lancheira. Tá. E aí eu gostaria só de complementar, Claro, falando claro. que não necessariamente a restrição está ligada à seletividade. Perfeito. Né? Eu percebo assim, muitas famílias solicitando para as escolas: olha, meu filho não come tal, não tem um laudo médico, não tem nada disso. Então não é uma questão de uma alergia ou de uma intolerância alimentar. A criança é seletiva, muitas vezes os pais na correria não têm tempo de lidar com isso. A criança não passa por uma nutricionista materno-infantil, talvez uma TO fica necessário. E aí vão reduzindo cada vez mais o que a criança come, porque ela passa a decidir. E esse trabalho pode ser feito na escola, assim como é feito no Petit Kids. Então, mesmo a criança não aceitando determinados alimentos todos os dias, o prato vai montado completinho para todas
para que Ela ela é tenha a incentivada. oportunidade de comer, né? Porque se você não põe no prato, Ela não se vai ela ter tem uma contato. alergia, é óbvio que É você diferente. nunca vai oferecer. Sim. Agora, se ela não come porque ela não gosta, quantas vezes foi oferecido aquele alimento? É. E quais os tipos de preparo? Porque às vezes não come a cenoura ralada, mas come cozida, ou vice-versa. Sim. Então, a gente precisa preparar aquele alimento de diversas maneiras e oferecer diversas vezes, porque às vezes com um amigo comendo do lado, o melhor amigo, falando, é gostoso sim. Aquela criança sente coragem, prova e passa a comer. Mas se a família não manda nunca na lancheira, ou se a escola nunca oferecer, ela nunca vai comer. E ela vai ficando segura no ambiente escolar e com toda essa programação que a gente tem, né? Da aula da familiarização, do oferecimento todos os dias dessa variedade de alimentos, mesmo que a criança não coma. Em algum momento, ela vai topando ali, se aproximar. E quando a gente vê, ela tá aceitando. É um trabalho de formiguinha, não é formiguinha, rápido, com certeza. mas Bem precisa formiguinha. ser desenvolvido. Sim. E hoje é aniversário da, sei lá, Beatriz. O que leva numa escola dessa? Como que Olha, funciona? pergunta boa, hein? Na minha não leva nada. Já tem Eu tudo faço lá, a festa de e aniversário. você já faz a festa. Sim, eu não deixo entrar alimentos de fora por uma questão Tá. de segurança. Tá. E porque eu gosto da culinária saudável. Então, Perfeito. quando a mamãe quer que faça uma festa de aniversário lá dentro, ela pode optar por ter essa festa. A gente cobra um valor simbólico por causa do material que a gente vai usar. Claro. Nós fazemos um bolo sem açúcar, a gente adoça lá com tâmara, a gente adoça com uva passa branca, esse bolo fica gostoso. Eu como lá todo dia, tá, gente? Não é porque, deve ser ruim. Que vamos quebrar esses paradigmas, porque dá pra fazer Sim, bem sim, claro. feitinho, bem As crianças gostoso. adoram. É óbvio que não é aquele doce igual um bolo com chantilly, mas ninguém sente falta do que nunca teve. Eu consegui não dar açúcar para minha filha até os 3 anos e hoje eu não trabalho com neurose alimentar, tá? Porque eu vejo que tem uma galera às vezes que é muito fitness e quer que a criança também seja, não pode comer um brigadeiro. Calma, né? Então hoje ela vai em uma festa, ela pega um brigadeiro e ela já fala assim, não quero outro não. Ela nem curte tanto, o paladar não tá O acostumado. paladar não viciou Porque é com o o paladar açúcar. mesmo, né? Isso conta muito, né? E o que vocês vão fazer aí para o pessoal que tá com as crianças voltando Pois é, das voltando férias, pra escola, né? Que é uma referência também, porque essa sequência da escola tem que vir de casa também. E as férias É uma de uma parceria. criança dessa? E aí? Só comeu Foi no besteira? McDonald's, E aí? foi no... né? Essa Enfim, volta às aulas é complicado, né? pra gente é um e pouquinho... deve ter digamos assim, um rompimento também de uma sequência de trabalho de vocês também acontece. E você perceber que em vez de progredir, a gente vai ter que voltar mais um passo e Aham, sim. Até super volta de normal. feriado é difícil. É um desafio. até feriado é Até difícil. volta de feriado. A criança chora mais para entrar, às vezes estava comendo melhor, passa a comer pior, porque no feriado só se alimentou de industrializado. E aí na segunda-feira a gente sofre um pouquinho mais, porque ela não quer aceitar. Porque normalmente quando que a família cede? Quando ela cansa. Ofereceu, a criança não. E ela já aprendeu que em casa existe a substituição por algo melhor na cabeça dessa criança, Que ela é não ela sabe. escolher, né? Ela não sabe o que nutricionalmente é melhor, ela ainda não tem essa responsabilidade. Claro, com A certeza. responsabilidade é dos adultos. Com certeza. Então a gente precisa fazer um retrabalho na semana seguinte, sim. Olha que interessante. É. E vocês sentem que tem digamos assim, uma produtividade maior de uma criança que está dentro desse contexto da Petit Kids, diferente de uma outra escola que se alimenta bisnaguinha e biscoito de polvilho, aquela coisa. Tem uma diferença? Vocês conseguem mensurar isso, mostrar que é uma coisa Isso factível é de super olha aqui, comprovado. olha nossa produtividade Sim. diferente de outras escolas que Porque não cuidam da alimentação. normalmente são alimentos ultraprocessados, né? Uma bisnaguinha, Sim. parece Inocente, inofensiva. é. eu sei. Biscoito maisena, são repletos de açúcar, de conservante, de N substâncias que não são alimentos e que acabam aí atrasando muitas questões cognitivas da criança. É um pico de energia que abaixa muito rápido, né? Então isso tudo faz muita diferença no desempenho delas no dia a dia, na energia e tudo mais. Sim. Então hoje a gente já tem todos esses dados super comprovados e lá no Petit Kids, né, a gente faz tudo bem certinho, a criançada tá sempre A a mil. comida tem que te dar prazer sem te viciar. Sim.
Sim. Essa é a grande questão. Interessante, bem interessante essa frase aí. O que a gente vai fazer então? Então, hoje Vamos lá. a gente vai fazer uma receitinha que as crianças adoram colocar a mão na massa, é muito fácil de fazer. E a gente trouxe aqui uma possibilidade de ingredientes que todo mundo tem em casa, tá? Então, Perfeito. eu tô falando aqui de um copo de água, Ok. farinha de trigo, ovo, que a gente vai usar um ovinho só. Maravilha. E eu trouxe morango, tá? Mas Tá. a fruta para essa receita pode ser banana, pode ser maçã, pode ser qualquer fruta aí, kiwi, né, que a família tiver em Perfeito. casa e quiser fazer essa panquequinha, Maravilha. tá? Perfeito. Vamos começar? Vamos lá. Então vamos lá, O que você gente. Eu vou precisa? começar quebrando um ovo. Vamos lá. E vou colocar um copo de água. A farinha de trigo a gente vai acrescentando aos poucos até dar o ponto de uma massa de panqueca Perfeito. mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui algumas colheres, cerca de 3 colheres cheias de sopa, e vou mexer com esse mixerzinho aqui, que é super caseiro, tá? E facilita bastante para mexer essa massinha aqui com farinha de trigo. E agora a gente vai acrescentando a farinha até dar o ponto. E o mais legal, assim, de tudo é fazer isso junto com a criança. Sim, sim. E aí, no que tá fazendo, né, daqui a pouco vai levar morango, oferece, come na frente da criança. Se é uma fruta que ela ainda não aceita. Sim. Vai estimulando, né? Se ela já aceita banana, vamos fazer dessa vez de banana e morango? E muitas vezes, no que tá fazendo a receita, a criança aceita comer. Olha que interessante. E nada impede de fazer uma receita de uma panquequinha salgada também, tá? Tá. A massa, ela é neutra, nesse caso. Eu não Sim. tô colocando uma banana, né? Não tô colocando uma fruta diretamente na massa. Então, eu posso colocar legumes. Ah, sim. E aos Muito legal. poucos inserindo. Dependendo do legume, ele fica colorido, né? Falando Sim. de uma beterraba, de uma cenoura, enfim. Posso incorporar a própria massa aqui da panquequinha com alguma Perfeito. coisa. Então, isso tudo vai ficando mais divertido. Sim. com E a certeza. criançada colocando a mão na massa, ela vai topar, pelo menos, experimentar. Conta as colheres, aí trabalha 1, 2. A gente faz muito isso lá na escola. Isso é muito legal, né? Sim, até conceitos matemáticos você Claro, consegue com trabalhar certeza. enquanto você faz atividade culinária. Com certeza. Bom, eu vou colocar esse resto aqui de farinha. Então, no total, para esse tamanho de copo, eu coloquei 7 colheres de farinha de trigo, tá? Perfeito. Se quiser fazer mais, dobrem a receita e coloquem mais um ovo, inclusive. Maravilha. E são utensílios também que as crianças adoram, né? Sim, Mexer esse com mixer, certeza. pode ser um liquidificador, pode ser o outro mixer também, aquele maiorzinho. No liquidificador vai bem mais rápido, né? Bem Eles mais adoram olhar o funcionamento das coisas. Ou a gente está só- falando lá de crianças de 3 anos, 4 anos. Tá. Quando já ganha autonomia, a gente faz eles picarem as frutas com faca mesmo, porque a criança usar utensílios de verdade é super importante. Claro, com certeza. Para autonomia, para ganho de autoconfiança. Então, assim, numa atividade que parece simples, a gente consegue trabalhar coisas muito Sim, complexas muito e legais. muito importantes. Sim. É verdade. Pronto, minha massinha tá pronta. Maravilha. Deixa eu Deixa eu aquecer aqui pra você. colocar aqui. Eu queria aproveitar para mostrar para vocês Claro. uma possibilidade de uma outra frigideira que ela já tem 4 orifícios, né? Do mesmo tamanho, então para fazer uma panquequinha, para fazer ovo, para fazer crepioca. Tem A gente elétrica usa também, muito, né? tem Lá na elétrica. escola a gente tem tipo uma omeleteirazinha. Super Dá funciona. pra Já fazer facilita, né? muffin. É, Sim, fica sim. super bonitinho, Sim, do mesmo sim, tamanho. Com certeza. Eu vou fazer uma mini panqueca. Tá? Perfeito. Maravilha. Pessoal, enquanto a Beatriz vai fazendo essa panquequinha aqui, a gente vai pros comerciais. Volta daqui a pouquinho, tá bom? Beijão.
tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Olá, eu sou Rômulo Lopes, convido você a ouvir nosso podcast sobre o mundo da beleza. Toda segunda e quinta, às 18 horas, no Pod Vivax, vamos falar sobre cabelo, maquiagem, estética e muito mais. Renascemos como a Fênix, fortes e determinados. Somos a voz da nova geração e o legado da antiga. Nossa luz guia os apaixonados por TV, compartilhando histórias inspiradoras a qualquer hora do dia. Aqui, todo mundo é bem-vindo. Nossa programação reflete as riquezas das diferenças humanas e nos preocupamos com o planeta. Cada programa celebra o potencial ilimitado de cada um e honra histórias que unem gerações. Seja no celular, no tablet ou na sua TV Banda KU, oferecemos conteúdos que geram valores e memórias preciosas. Somos parte da sua família, presentes em cada momento, e estamos aqui todos os dias, 24 horas para entreter e inspirar. Nosso compromisso é ser mais que uma emissora de TV, uma plataforma de conhecimento, e juntos, através de nossas redes, criaremos memórias e inspiraremos o futuro. Bem-vindo ao nosso canal Vivax, seu novo espaço. Olha, pessoal, essa panqueca é mais rápida que o comercial. A gente já voltou e ela já tá fazendo aqui, não tem segredo nenhum. Eu vi que é uma massa que ela não vai óleo, né? Ela tem uma característica diferente. Ela né? não vai leite também. Que é bem importante. Isso né? você já está criando o conceito já da intolerância à lactose. Porque a gente atende a um grupo de alunos. Tá. E em casa, caso a criança tenha, é uma alternativa. Já é uma alternativa. Água. Tá, entendi. Não precisa usar o leite. Entendi. Maravilha. Tá? Então, o que eu fiz, gente? Eu virei, vou virar de novo aqui para vocês verem. Para ela ficar bem rapidinho de fazer. E é super saudável mesmo, né? Super. Se a criança é celíaca, eu uso farinha de arroz. Você usa a farinha de arroz. Tá bom. A farinha de arroz, ela pode deixar um pouquinho dura. É que é diferente a textura, né? Porque o glúten é o que caracteriza a elasticidade, né? Então tem aquele mix de farinha sem glúten que ela dá o ponto ideal. Perfeito. Para qualquer receita. Perfeito. Porque a farinha de arroz tem que fazer uma misturinha para ela dar certo. Sim. Só ela. Ah, é verdade. Você que vai provar? Provo? Bora! E aí pode fazer, se quiser dar uma incrementada, pode fazer uma calda de cacau 100%, né, Bia? Que a gente faz muito lá pro nosso... A gente tem um bolo de cenoura que faz sucesso. A gente faz uma calda com cacau, não é com chocolate. Pode pôr uma geleinha. Pode pôr uma geleinha de uma outra fruta, né, pra dar um mix, pra dar uma incrementada. Isso. E esses ingredientes que a gente sabe que eles são muito mais saudáveis do que nem a gente tá falando do cacau, eu posso usar alfarroba, óleo de coco. Sim, pode. Esses ingredientes, eles são inseridos também para a criança conhecer, que nem brigadeiro. Você pode comer um brigadeiro. Vamos fazer um brigadeiro de massa de biomassa, né? Sim, aquele de banana verde. Isso acontece também? Acaba dando um conceito de gastronomia funcional também para Petit Kids? Super. Isso é muito legal, né? Eu tenho mães lá na escola que são né? bem dessa linha, bem fitness, e elas elogiam o nosso cardápio por ter alguns desses aspectos. O nosso cardápio é basicamente comida, né? De verdade, arroz, feijão, proteína. Mas nessas receitas de lanche da tarde e nas culinárias que a gente faz, a gente usa muito. Ah, maravilha.
nas culinárias de nutrição principalmente, que a gente apresenta esses alimentos, né? Maravilha, perfeito. Bom, Vamos tá lá. pronta a nossa panquequinha. Como que eu... Eu não peguei a faca, peraí, vamos pegar uma faquinha aqui. E aí, como Aqui. eu falei, a fruta fica a livre escolha Tá. do que a família Entendi. tiver em casa, do que a criança curtir. E é nessas horas que a gente consegue ampliar o paladar. Realmente nessas horas. A gente uma vez fez uma atividade lá, a gente tem uma tartaruga. E aí a gente pegou vários tipos de folha, alface, no pé. E vários que não comiam alface no prato, naquela brincadeira de vamos dar alface para tartaruga, vamos abrir aqui aquela alface inteira, aquele pé, e vamos destrinchar. Vários comiam alface assim, ó. Eu tive que filmar e mostrar pra mãe pra provar, porque eu Claro, contando, é verdade. ninguém ia acreditar que aquela criança que nunca comeu, que o verde, né, ele tem uma coisa que as crianças ali por volta de 2 anos começam a colocar no cantinho do prato, e a gente trabalha pra quebrar essa objeção. Será que tá muito quente? Sensacional. Sem muito doce. É um recurso que facilita, né? No Levinho. dia a dia, Nossa, né? muito. A mãe pode deixar as bases prontas, né? Depois é só... Sim. Eu acho que facilita bastante. Uma dúvida que eu tenho com relação à alimentação infantil, né? Tem uma referência da gravidez quando a mãe ela não se alimenta bem na gravidez? Isso, para a criança que nasce, ela acaba tendo esse DNA dela meio que atingido pela má alimentação durante a gravidez? Pode acontecer isso? Olha, eu não sei se é exatamente isso, né? A criança a que nasce, por exemplo, com um transtorno alimentar, a gente sabe que é genético, porque nosso DNA, 50% do pai, 50% da mãe. Às vezes esse pai e essa mãe não apresentam um transtorno, mas que juntos, né? Recessivo em mim, recessivo no pai, mas na criança apareceu aquele transtorno porque nós dois tínhamos aquele gene. Então, isso falando de um transtorno como TEA, um transtorno alimentar, a gente sabe que a base normalmente é genética ou alguns fatores externos da gestação, como drogas. Isso pode levar a alguns tipos aí de transtorno. Não sei se a má alimentação da mãe geraria uma má alimentação, uma predisposição na má alimentação dessa criança. Porém, pode causar desnutrição, pode causar outros aspectos, né? Um bebê que fique pequeno ali, talvez para a idade gestacional, é uma coisa muito complexa que eu acho que seria mais uma pessoa aí de pediatria, de neonatal para explicar. Mas no que eu entendo de desenvolvimento neurológico, acho que as questões têm mais a ver com o DNA mesmo do que exatamente com a alimentação. É óbvio que uma casa que se alimenta bem, a predisposição dessa criança a comer bem, assim como o contrário, numa casa que só come pizza, hambúrguer, você não vai querer que a criança coma salada, né? Não existe muito faço o que eu digo, não faço o que eu faço em criação de filho. A gente tem que ser exemplo daquilo que a gente gostaria que o nosso filho fosse. Sim. E aí tá o mais difícil em ser pai, em ser mãe. A gente quebrar alguns velhos hábitos em prol do nosso filho, né? E todo mundo que é pai ou mãe, eu acho que já passou por isso, né? A gente rever nossos velhos conceitos para poder educar melhor. Sim, com certeza. E assim, a gente acaba vendo que até a indústria, né, ela tenta chegar um pouco mais perto do que é saudável. Antigamente você não tinha aqueles mix de fruta, né, aquelas bolachinhas que a gente sabe que é com fruta mesmo, produto liofilizado, liofilização, né, que é uma coisa que tende o mercado a absorver mais para frente. E vocês acham que vocês podem usar digamos assim, como que eu posso dizer a palavra, de comum acordo junto à indústria como positivo? Existem possibilidades que a indústria facilita hoje essa conscientização da criança em relação ao alimento? Vocês por obrigação, de hoje alguma até forma... o rótulo tá eu ia tendo falar que da informar Sim. que tem alto em sódio, alto em gordura. Eu acho que a indústria ela se vê mais obrigada
do que qualquer outra coisa, né? Sim. Pelo menos conscientizar. Até grandes redes de fast food, hoje elas tiveram que diminuir, né, sódio, que diminuir pelo menos algumas coisas ali nos lanches infantis. Claro. Agora, não sei se existe uma vontade grande de ser saudável e até que ponto a indústria consegue isso a baixo custo. Entendi. Essas grandes marcas, né? Na verdade. E que dica, Beatriz, você como nutricionista poderia dar para o pessoal lá em casa para deixar esse lanche mais seletivo para a criança? O que você poderia informar assim, ó, pessoal, cuidado com esse alimento, acho que substituir isso por isso. Que dica que você daria assim para uma montagem de uma lancheirinha, de quem não tem tanta possibilidade assim, porque a realidade é essa, não é todo mundo que consegue fazer parte da de uma Petit alimentação Kids. saudável. Não, Vai colocar um e filho comida boa muitas vezes custa caro, é né? muito difícil, não adianta. Não é todo mundo que tem tempo E também, também né? a parte de praticidade, enfim. A gente sabe que as escolas têm muito o integral que deixa de manhã e à tarde ali, justamente pelo fato de que não tem tempo, né? E que dica que você daria, pessoal, lá em Bom, casa? a primeira é para quem tem a possibilidade de tentar fazer o máximo possível das coisas em casa. Se você tem um dia para fazer, por exemplo, na semana, tem a possibilidade de congelar o restante diariamente, fazendo isso acontecer nas lancheiras ou no próprio lanchinho da tarde da criança em casa, enfim. Então a primeira coisa que eu falo é essa: tentem fazer os seus próprios alimentos, envolver a criança nisso, isso faz parte do aprendizado alimentar. Mas se não existe essa possibilidade, tem vários produtos, vários alimentos hoje no mercado que são que são saudáveis. O que a gente precisa prestar atenção? Numa lancheira, por exemplo, a gente precisa ter 3 itens. Sempre uma fruta. Tem algumas famílias que gostam de mandar, além da fruta, uma cenourinha, né, um pepino, tomatinho, alguma coisa a mais. Sempre... Uma fonte de um derivado de leite e um carboidrato. Né? O carboidrato pode ser um pãozinho, uma torradinha integral, enfim. Então a gente sempre vai trabalhar com esses 3 itens. Se a mãe quer, se é uma criança que quer um suco, por exemplo, existem sucos de caixinha hoje que vem escrito 100% suco, sem adição de açúcar e sem conservantes. Várias marcas expostas. Né? Esses que não têm esses avisos são repletos de açúcar, repletos de itens que não são alimentos, como a gente fala, não são suco, né? Não são suco. Misturados. É um alimento coisa, né? ultraprocessado que está viciando o paladar da criança. Quanto mais ela ingere isso, menos ela vai aceitar a comida de verdade. Então, urgentemente, essa transição precisa começar a ser feita, tá? Então, assim, ou um pãozinho integral comprado no mercado, uma torradinha integral. Pão da padaria. Pão de padaria, exatamente, que faz parte da nossa alimentação, né? Não precisa virar um vilão, não é um vilão. E com recheio simples, como um creme de queijo, que pode ser um creme de Minas, um creme de ricota, um patezinho feito em casa, até a base de frango. Né? Se sobrou um franguinho do almoço, por que não fazer um sanduichinho com um creminho de queijo, com um franguinho, mandar uma frutinha? Pronto, o lanchinho tá pronto. Sim. Ou fazer uma panquequinha dessa. Eu acho que a cabeça, a mentalidade tem que ser essa. O que eu posso oferecer para a criança comer para que ela de fato se alimente? Né? Ela não precisa de uma bomba de açúcar, de uma bomba de conservante, de uma bomba de aromatizante. Eu acho que é sempre procurar esse caminho mais fácil aí. Mais E natural ler possível. o rótulo, por exemplo, biscoito de polvilho. Tem alguns que são ricos em gorduras e tem outros que não. Sempre o primeiro ingrediente, É o né, que tem mais. do rótulo. Até para você comprar um sorvete, vê se é leite. Que muitas vezes aqueles sorvetes que são mais baratos, não é leite o primeiro ingrediente, né? E aí não é Iogurte sorvete. também, né? Tem muita coisa que... Então, o biscoito de polvilho, existem algumas marcas, e aí a gente cai realmente na questão de valor, de preço, porque normalmente são as marcas um pouco mais caras. Claro. Mas se você puder investir nisso, vá nisso. Se não, cara, vai no ovo, vai na banana. Vai no simples, Vai que é na comida coisa de verdade. não tem erro. E tudo agora tá com aquele aviso gigante, né? Açúcar adicionado, ajudou alto em muito. sódio. Sim, Então, com certeza. acho que sempre ficar de olho nisso também já ajuda. Maravilha, muito legal. Fernanda, e como pedagoga, pessoal de casa, que informação que você pode dar, dicas para trazer o seu filho para comer melhor, para ter uma, digamos, despertar aquele sentimento de posse de um ingrediente saudável, ou levar ele por uma curiosidade positiva?
que você daria dessas dicas? Olha, fazer desde a lista de compras junto. Estar junto, né? Presença. Ir no supermercado junto com a criança, por exemplo? Então, não vai com fome, né, gente? Isso É não. isso aí, nem o adulto, nem a criança não faça compras com fome, senão a criança já vai se jogar no chão, é aquela, né? Então Vai vá no sem que gosta, fome, né? vá sem fome e faça combinados. Faça essa lista de compras em casa antes e se a criança quiser escolher um item, olha, você pode escolher um item que não esteja na nossa lista de compras. Combinado? Então, combinado não sai caro. Se é uma família que pratica o respeito mútuo desde sempre, desde a infância, normalmente as coisas fluem bem. A criança tem imprevisto, né? Pode acontecer de se jogar no chão da mesma maneira, mas não é por isso que eu vou evitar de ir ao supermercado. Eu vou conversar em casa quando eu voltar. Lembra que a gente fez um combinado? Por que você não cumpriu? Por que você se jogou no chão? Não é se jogando no chão que você vai conseguir as coisas, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa cede aquele pedido feito por aquela criança de forma inadequada, porque ela está com vergonha, né? Porque ela quer acabar logo com aquela situação. Então, assim, educar é complexo. Educar quanto à alimentação mais ainda, a gente falou muito aqui do exemplo, né? Então, se você quer que seu filho coma bem, se reúna à mesa, cozinhe junto e voltem a jantar juntos, porque essa coisa de cada um no seu quarto, cada um com seu celular, Televisão, tela. televisão, sem comer, olhando para a comida, porque muitas vezes eu vejo que isso hoje está sendo usado para a criança comer melhor, dar-se um tablet. Isso é verdade. Hora de comer não é hora de tablet. Hora de comer é hora de olhar para a comida. E aí vicia desde bebezinho a só comer com tablet, que é outro desafio que a gente enfrenta lá na escola, porque a gente não trabalha com eletrônico. Era a minha outra pergunta. Não, lá na escola Como que não lida tem com tablet. essas crianças que têm esse discernimento de alimento saudável, como elas lidam com tecnologia? Elas gostam também da mesma forma ou isso é uma coisa que leva mais para o esporte? Você tem esse... Eu acho que pode ser uma tendência da família. A família, quando ela é mais saudável, quando ela é mais esportiva, ela vai arrastar essa criança junto, mais para o esporte, menos para o tablet, menos para a tela. Mas não é uma regra, né? Sim, sim. Normalmente funciona assim, mas não é regra. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é o detox, né? Além dos industrializados, é o detox digital. Uso consciente de tecnologia é uma coisa, vício em tela é outra. Como eu falei também da comida, comer bem é uma coisa, ser viciado em ultraprocessados é outra. Com certeza. Então, o bom mora normalmente no meio termo, né? Que as pessoas, elas escapam um pouquinho, né? Vão muito para um lado ou muito para o outro. Então, a gente não precisa ter uma alimentação neurótica e radical. De vez em quando um doce, de vez em quando provar uma coisa, uma besteira, comer uma pizza. Gente, por que não, né? O problema é errar na dose, é passar a ser só pizza, é passar a tudo usar a tela, né? É esse que é o grande X aí da questão. Com certeza. As crianças estão muito alienadas, né, com tecnologia, você vê, você percebe. Dependente. Então, uma coisa muito diferente. Vai se criando uma dependência aí desde a primeira mesmo, infância. Né? E Sim. perde, né? Perde. Você acha que com 12 anos você vai dar o celular para uma criança, que é uma criança ainda, né? Você tá... tirando outras aí, oportunidades. Sim, triste, né? pelo que esse celular... O que esse celular está substituindo? Sim. A minha presença? A minha orientação? O que eu estou dando em troca? O que seria a substituição natural para esse evento de estar usando essa tela? Às vezes usar no momento que está chovendo, domingo, vamos jogar um videogame? Beleza. Claro, com certeza. Mas todo dia, o dia todo, é que não é legal. É verdade. E hoje, a Petit Kids, o que ela almeja para o futuro, né? No caso de projetos novos que potencializam esse seu objetivo? Além da gente sempre continuar com a parceria, com a alimentação sempre muito saudável, Uhum. a gente faz o uso consciente de tecnologia. As minhas crianças fazem até robótica na primeira infância. Olha, que então, legal. assim, você saber lidar com a tecnologia, você saber lidar com essa cultura maker é diferente, como Sim, eu falei, de com ser certeza. viciado em tela. Então, lá a gente estimula aprendizado de outras línguas, as crianças saem falando inglês, fazem a robótica, fazem diversas atividades físicas que eu acho que hoje faz muita falta. Também essa parte do incentivo ao esporte no Brasil. A gente tem um potencial humano incrível e o esporte, né, a gente vê nas Olimpíadas que poderia ser tão mais,
Porque a gente tem uma diversidade biológica aqui muito grande, né? Nós temos pessoas de todos os tipos, Claro, com né? certeza. A gente tem gente baixa, a gente tem gente alta, a gente tem gente que serve para natação, para atletismo, a gente tem um povo muito diverso e um esporte que poderia ser muito melhor se houvesse incentivo desde a infância. Então, eu acho que é esporte, alimentação, tecnologia, o básico, né? O básico bem feito, ele funciona tanto, Sim, com certeza. é que infelizmente tem muitas crianças que não têm acesso nem ao básico. É verdade, né? Aí não tem muito o que fazer, né? É buscar de alguma forma, aí a gente E já quem tá a falando gente mais pode de- impactar com positivamente, certeza, a gente trazer com esse certeza. impacto positivo. Com certeza. E nutricionalmente falando, o que a Beatriz almeja para o futuro de um projeto, de uma conscientização, de uma coisa maior? O que você pensa que é para as isso, nossas crianças? Continuar levando, né, essa possibilidade deles se envolverem cada vez mais com os alimentos, conhecerem os alimentos, entenderem como que precisa ser uma alimentação e os porquês, e fazer a família também participar disso, né? Não adianta a gente fazer isso tudo na escola e a família nem saber que isso está acontecendo ou não ter conhecimento dos avanços de uma criança que passou a comer determinados alimentos, isso precisa continuar em casa. Acho que para Nutri-Escolar é isso, nós estamos aí crescendo, atendendo várias escolas e levando esse conceito de, além da alimentação saudável, das obrigatoriedades legais, essa familiarização mesmo que as crianças precisam ter para aumentar o repertório alimentar. Sim, com certeza. E, pessoal, aí vai uma reflexão aí para vocês de o que tipo de alimento está entrando dentro da sua casa, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ter também, né? Mais o lado do adulto do que da criança, né? E ter aí uma conscientização de fato de o que você está comprando, do que você está informando, do que você está deixando seu filho, sua filha assistir, enfim. E tudo isso faz parte de um conceito aí de crescimento, né? E a alimentação, de fato, é muito direcionado a isso, né? É o que você falou inicialmente. Tem criança que, infelizmente, vai para a escola porque não tem o que comer, né? E aí já é uma dificuldade já que aí é bem diferente, já é um caso mais, aí já é mais política, enfim, já é uma coisa mais direcionada para outro campo, né? Para a gente fechar aqui, depois a gente vai para o terceiro bloco, que é o Help Chef, que aí a gente vai falar um pouquinho mais desses alimentos saudáveis. Eu queria que você falasse um pouquinho da Petit Kids, desse o Instagram, como que faz para matricular meu filho, enfim, quais são. Aí agora é com você. Você quer que Pode o filho falar coma bem? você quer que o Óbvio filho que não é um coma bem. milagre, né, gente? A Sim. gente faz um trabalho. É um trabalho de formiguinha, como a gente falou. Então, lá na escola, a minha escola é uma escola que eu abri para minha filha na época. Hoje ela já cresceu, já estuda em outra escola maior. Minha filha tinha muitas questões com alimentação. Logo, tanto por isso, também por isso, eu me preocupei muito em ter uma alimentação saudável. Porque já que ela era tão seletiva, que fosse seletiva para o bem. Então ela comia poucos alimentos, mas era brócolis, era peito de frango, era um ovo mexido, sabe? Não era a batatinha industrializada, porque eu não apresentei isso a ela. Sim. Repito, ninguém sente falta daquilo que nunca teve. Isso A é pessoa não verdade. sabe que existe. Como ela vai me pedir se ela não conhece? Então, não era malvada não, muito pelo contrário. Fiz um trabalho muito bem feito e hoje ela come basicamente de tudo. Então, lá na escola a gente tem todos esses pilares muito bem definidos. É uma escola que está perto da Avenida Paulista, apesar do meu sotaque carioca. Eu vim morar em São Paulo há quase 20 anos. Olha só. Minha filha nasceu aqui e eu, sem rede de apoio aqui, decidi abrir uma escola para ter ela mais perto. E a Interessante. escola ontem fez 10 anos. Olha, Deu parabéns, super né? certo. Hoje dá certo, né, pro filho de muitas outras pessoas. Pedrão, que tá aqui na barriga, olha, também, legal. em breve vai ser aluno lá. Vai lá pro Petit Kids. E a gente vai assim formando gerações. Então, arroba Muito da legal. escola é arroba escola petit, com temudo, né? Kids, arroba escola petit kids, para quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho. É só seguir no Instagram. E eu sou a Fernanda King, eu falo também muito disso para outras mães. O meu arroba é arroba fernandaking_palestrante. Maravilha. E, Beatriz? Bom, o Instagram da Nutri-Escolar é @nutriescolar. Lá a gente mostra o nosso trabalho nas escolas, né, em relação às crianças, às atividades, ao controle de qualidade.
restrições alimentares, porque nós atuamos de forma inclusiva. Isso é muito Então, interessante. são adaptações de receitas, né? Se é um bolo no Muito lanche legal. regular, vai ser um bolo Sim, com certeza. para E criança é um grande restrito. desafio, né? Exato. É um aprendizado a cada dia, né? É muito legal, né? Então, para as escolas que têm cozinha própria, que precisam desse acompanhamento com a nutrição, que querem ter aí um trabalho diferenciado, né, que agregue valor à escola, estamos aqui, amamos o que a gente faz. Então é isso, @NutriEscolar, eu sou a nutricionista, fundadora e responsável pela empresa. Maravilha. É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho, Help Chef especial, de volta às aulas com receitas e dicas incríveis. Vamos ficando por aqui. Viver com leveza e alegria, espalhando sorrisos pelo ar, levando informação que irradia a todos os lares a se conectar. Um novo tempo está chegando, o futuro já está aqui. Esse é o momento de espalhar o amor. Vem ser Vivax, vem ser feliz, vem abraçar essa emoção. Vivax, união e paixão. Vem ser Vivax, vem ser feliz, vem abraçar essa emoção. Vivax, união e paixão. Vem ser Vivax, vem ser feliz, vem abraçar essa emoção. Vivax, união e paixão. Porque somos todos Vivax, Vivax, Vivax. Porque somos todos Vivax. Olá, telespectadores da Vivax TV. É com muita alegria e entusiasmo que eu anuncio para vocês um novo programa da casa, Backstage com Edras Graff. Todos os sábados, às 22 horas. O melhor do universo do entretenimento, os bastidores de tudo que acontece aqui em São Paulo, você confere comigo aqui na Vivax TV. Para te ajudar ainda mais, eu criei o jogo Domitor. Esse jogo simula caos, problemas no mundo e problemas no meio profissional. Você tem cartas que vão te trazer situações específicas dentro do seu trabalho, dentro da sua escolha, e que vão te trazer questões do mundo, tipo pandemia, alterações climáticas, etc. Coisas que acontecem quando a vida acontece. No meio desta bagunça, você tem as habilidades do domador para te ajudar a lidar com as coisas que acontecem. Então, a pegada do jogo é fazer você treinar essas habilidades, é fazer você reconhecer quando você usa uma, quando você usa outra, e entender que a autoliderança é muito importante para você se transformar no Domitor. Voltamos, pessoal, e o Help Chef hoje está especial. Eu tô aqui com a Fernanda King e a Beatriz Tabiti e a gente vai responder as perguntas de vocês. Amanda Silva, de São Paulo. Essa receita parece deliciosa, essa aqui que nós fizemos. Você acha que ela pode ser uma boa opção para o lanche escolar das crianças? É equilibrada em termos nutricionais? É aí que tá também, né? A parte nutricional
tem que ter esse equilíbrio, né? Tem, não com é certeza. só, é queijinho, é coisa, e aí, tá equilibrado? Tá dando o conceito do metabolismo, aquela coisa. Como que funciona isso? É uma ótima opção para o lanchinho, mas aí, como eu falei, para montar uma lancheira a gente precisa ter alguns grupos alimentares, né? Então, nessa panqueca a gente tem fruta e o carboidrato. Sim. O carboidrato que eu tô usando nessa panqueca, ele é um carboidrato que não é integral, tá? Vez ou outra, ok. O que é importante? A gente pelo menos variar. Alguns dias com a farinha branca, outros dias com a farinha integral ou com outros tipos de farinha. Eu posso fazer, por exemplo, metade farinha branca e metade aveia. Fica uma receita muito legal para essa panqueca. Eu precisaria dizer para ela adicionar alguma fonte aí do leite, né? Faltou esse grupo Claro. nesse caso. Então ela pode mandar um iogurte à parte, um queijinho em cubinhos à parte, alguma coisa para a criança ali, além de comer essa panquequinha, ter acesso a essa fonte aí de proteína que é necessária. Maravilha. É isso aí, Amanda. Anota essas dicas aí, hein? Lucas Pereira, de Belo Horizonte. Eu adorei a ideia de frutas vermelhas, no caso, morango. Mas será que posso substituir o ovo por algum ingrediente vegano para essa receita ficar um pouco mais inclusiva? Pode. Normalmente a gente usa ou uma colher de chia hidratada ou de linhaça hidratada. Tá. Uma colher equivale a um ovo. Então é só essa perfeito. alteração de É receita. só essa alteração é suficiente. E aí, por exemplo, vira uma receita vegana mesmo, né? Já não tem Sim, o leite já é outro e conceito. não E teria essa o ovo. chia hidrata de véspera? Não, rapidinho. Ela vai formando um gelzinho. Uma gosminha. Isso, tanto a linhaça quanto a chia. Não precisa ficar de um dia pro outro, é só ficar ali, ela vai formando um gelzinho mesmo. Aí uma colher de sopa para um ovo. E a porcentagem de crianças veganas? Como é? Olha, Você acredita que tem. está crescendo? Não. Porque vegano, aí a gente não está falando de restrição alimentar, a gente está falando de ideologia de vida, Sim. né? Couro, sabonete, enfim, o alimento também, mas como que vocês Tem um lidam percentual com pequeno. isso? Ainda está assim, pequeno? Ainda está pequeno. Porque eu vejo que algumas famílias, elas deixam também para que a criança decida mais tarde. Então, nessa primeira infância, elas mantêm uma alimentação total. Às vezes a família é vegana, mas deixa a criança na escola até para que coma igual dos amigos. Mas, para quem pede pra gente, olha, quero que meu filho faça essa dieta ou vegetariana ou vegana, e a gente tem um cardápio adaptado. Aí fazemos bolinhos de soja, usamos muito grão de bico. Todas as trocas. Então tem necessárias. um pouco de tudo. Mas eu acho que como algumas famílias talvez sejam um pouco receosas do que isso vai causar no desenvolvimento cerebral, elas mesmo optando pelo veganismo, elas deixam a criança fazer a alimentação ainda completa para, de repente, numa adolescência e conversar. Cada caso é um caso, a gente respeita todas as tribos Sim, e temos um cardápio aí adaptado que dá para atender com qualidade também quando a família opta pelo veganismo. A gente pede que o pediatra também tem que ter ateste. um sim. certificado dele, né? Sim, e aí fazemos. Ah, muito legal. Não tem como mais a escola fugir disso. Mesmo Verdade. que seja uma minoria, a escola Claro. tem que ter essa possibilidade. Sim. Porque existe esse público. Com certeza. E ela tem que atender. E o acompanhamento do pediatra é imprescindível para estar checando sempre, fazendo exame de sangue, verificando se esse desenvolvimento da criança tá ok, se precisa suplementar com alguma coisa. Então, por isso a gente pede que o pediatra faça esse atestado e aí a família, optando, a gente acompanha aí o cardápio Interessante. vegetariano para essa criança. E essa tipologia de escola sua, Fernanda, ela tem cantina? Ou não tem cantina? Não tem cantina porque eles ainda são muito pequenos, né? Ainda não... Nas duas últimas etapas, que são as crianças aí de 4, 5, algumas até fazem 6 anos, a gente já trabalha até com educação financeira, tá? É incrível. Mas assim, seriam só esses que talvez já conseguissem fazer uma compra. Então, na minha escola, por ser de 0 a 6 anos... De 0 a 6 anos? Não tem Ah, cantina, tá. não tem cantina. Mas eu acho que hoje algumas escolas estão revendo até a cantina. Já está sendo uma cantina mais saudável, pelo menos com completamente opções diferente. saudáveis. No meu tempo era cachorro quente, era pizza, Sim. era ketchup, né, que tinha na cantina claro. e só. Não tinha opção saudável nem para quem quisesse. Hoje a tá mais escola, saudável, Quando a Beatriz? gente implanta uma cantina, por exemplo, é a partir do ensino fundamental. Isso. Né? Na educação infantil não tem. Sim. Mas são itens que a própria escola faz.
Então o pai compra, né? Tem várias opções, mas são coisas feitas ali na escola, não é mais o salgadinho frito ou esse salgadinho de saquinho, Sim. refrigerante, tá mudando completamente. Ah, que legal. É importante, né? Tem que mudar, né? Sim. É isso aí. Mariana Costa, do Rio de Janeiro. Olha lá, Rio de Janeiro, hein? Conterrânea. Eu tenho 2 filhos na escola. Geralmente tento evitar alimentos com muito açúcar. Inteligente, né? Tá certo. Como a receita fica em termos de doçura sem adicionar açúcar? É possível deixar mais doce sem prejudicar a saúde? Sim, adoçando de forma natural, com frutas, por exemplo. Né? Então, essa panquequinha eu poderia ter colocado banana na massa, poderia ter batido junto. Ou uma uva passa branca, hidratada, ela não altera a cor de nada. Então, uma vez que ela fica hidratada, ela fica bem molinha. Então, a gente consegue adicionar nas receitas, se eu quisesse nessa panqueca, se eu quiser num bolo. Então, ele adoça sem ser um tipo de açúcar. Tá. O que a gente tem que ter em mente é que o paladar das crianças é diferente do nosso. Não precisa estar o doce que a gente julga estar doce, Claro, né? claro. Então, precisa adoçar. A gente Mas não não colocou precisa nenhum estar tipo extremamente de doce. adoçante nessa panqueca e quando eu comi eu já achei que estava mais pro doce só pelo fato do morango, que é azedinho, mas quando ele foi ali ao fogo, ele já deixou docinho. Pra mim já tava ok. Eu, por exemplo, que neutra, não, fruta já dá a sensação do doce. não acho que precise ser tão doce, pra mim tava super ok. Maravilha, perfeito. Carlos de, vamos lá, Curitiba, hein? Ó, Curitiba. Estou buscando alternativas mais saudáveis para os lanches da escola dos meus filhos. Além dessa receita, que outras opções recomendaria para uma alimentação balanceada no dia a dia? Para se fazer em casa, por exemplo, tem Isso. várias opções. Pode ser uma crepioca, que é super legal. Muito legal, né? E na crepioca a gente consegue variar os sabores também, a gente escolhe, né, o recheio que a gente quer colocar. A própria panqueca tem vários sabores diferentes. Muffin caseiro. Doce ou salgado, né? Doce Dá ou pra fazer salgado, com daí legumes, como eu você falaria falou. do cupcake, né? Sim. Eu uso o muffin normalmente para os salgados e o cupcake para o doce. Adoçando de forma natural, com frutas, etc. Pão de queijo caseiro, pão de beijo, que é o pão de queijo vegano, que é super fácil de fazer, é rapidíssimo. Olha, que legal, hein? E como eu falei, se a pessoa conseguir separar um dia durante um tempinho para fazer, ela pode congelar tudo. E aí ela só vai administrando durante a semana o que vai nessa lancheira. É, muito legal, né? Aí você vai Se a regenerando. criança aceitar até uma batata doce, ela pode Sim, levar. super. Um azeitinho, você pode mandar um sachê, uma garrafinha pequena para colocar o azeite na hora. Aí vai muito da prática que você tem em casa, do estímulo que você tem E em o casa. tipo de informação. e do que né, essa também, criança né? Um queijinho branco com tomate temperadinho, a gente fala muito disso. Um Sim. vinho de codorna. Né? Então são alimentos, assim, Comida. saudáveis que a gente tem no dia a dia e podem ir também para a lancheira. Com certeza. Fernanda Almeida de Salvador. Essa massa de panqueca pode ser congelada para facilitar o preparo durante a semana? Como que você sugere esse armazenamento? Se tiver que ser congelada, formação de cristal de gelo, regeneração, como que lida com isso? Pode ser congelada sim, mas tem que ter o cuidado na forma de armazenar. Ela pode pôr, por exemplo, num potinho, né, separado, com tampa direitinho. Se ela quiser fazer várias panquecas, ela pode colocar separada por camadas, né, com plastiquinho entre elas. E ela já vai precisar congelar essa panqueca pronta. Claro. Ela não vai conseguir congelar como algumas Sim. receitas a massa pronta, Sim. né? E aí, para descongelar, ela vai colocar ou no micro-ondas ou no forno um pouquinho e tá pronta. Importante a lancheira ser térmica, Ah, sim. tá? Porque daí ela se mantém a ali numa estrutura, né? Não tem temperatura, problema numa de- estrutura adequada. Maravilha. Mas é bem tranquilo congelar, tá, gente? Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Perfeito. Pode congelar que Ó, funciona. dica, hein? Pode congelar que funciona. Paulo de Oliveira de Recife. Ó, a gente tá indo longe, hein? Estou preocupado com a alimentação dos meus filhos. Como posso fazer para escolher a parte nutricional para o lanche escolar? O que você acha que deve ser incluso nos vegetais com receitas? Isso é possível? Incluir vegetais na parte da lancheira da 100%. criança? Aham. Tanto na receita, como eu falei da panquequinha, que eu poderia ter adicionado. Ela pode ser doce ou salgada. Eu posso adicionar na própria massa uma verdura, por exemplo, um pouco de espinafre, um pouco de couve-manteiga, chicória, dá Pão de super cenoura. certo.
legumes, enfim, para fazer um pãozinho também. Qualquer legume, gente, inhame, batata doce, mandioca, mandioquinha, beterraba, espinafre, como eu falei. Então, todas essas receitinhas que a gente faz de pãozinho, de muffin, de cupcake, de panqueca, é só acrescentar na receita. Importante, a criança tá comendo, tentem oferecer um outro tipo de preparação com este mesmo alimento, porque não adianta toda hora essa criança comer escondido. Ela precisa entender que ali tem, por exemplo, uma cenoura e que ela curtiu e que ela gostou. É porque a galera cozinha no feijão a beterraba. Tudo bem, mas também precisa de vez em quando oferecer a beterraba sendo vista. Precisa, porque não adianta. E eu acho que um recurso bacana que dá pra fazer no forno ou na air fryer, de quem tiver, são chips, né? São chips, são bem legais. Chips é uma delícia. Dá pra fazer de tudo. É também uma opção bacana. É isso, Paulo. Essas são as dicas aí dessas duas feras da alimentação infantil, né? Vou ficando por aqui. Beijo grande pra vocês e logo, logo, mais um Sabor em Foco com convidados especialistas, quadros e a gente vai ficando por aqui. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.